Fala galera, hoje no Resumindo Animes, eu vou falar do 5º volume de Hellsing Ultimate, um anime onde o vampiro Alucard caça sua própria raça trabalhando para a organização Hellsing. Caso você ainda não tenha visto os volumes anteriores, dá uma conferida na playlist de Hellsing do canal. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos em uma engraçada cena de Alucard tendo um sonho com a forma personificada de sua pistola Jackal, mas estranhamente Jackal resolve se apresentar para Alucard na forma do ator Bruce Willis, que fez filmes como Duro de Matar. Então Jackal faz várias piadinhas para Alucard, dizendo que ambos poderiam ganhar o prêmio Framboesa de Ouro e que o garotinho que vê fantasmas encheria o saco dos dois, se referindo ao filme Sexto Sentido, onde o menino diz a famosa frase que consegue ver gente morta. Até que Alucard se irrita e dispara contra Bruce. Entretanto, outras figuras da cultura pop começam a aparecer em seu sonho, irritando o vampiro. Major e a Millennium finalmente chegam até Londres, com Íntegra e o General Penwood recebendo a informação de que a comunicação com a frota naval e aérea de Londres havia sido cortada, e que nem mesmo os civis estão conseguindo se comunicar por telefone. Ambos também são informados de que aeronaves desconhecidas estavam sobrevoando Londres. Penwood se mostra preocupado e pergunta para Íntegra se aquilo era uma declaração de guerra. A mulher responde que sim e acrescenta que a guerra já havia começado. Dentro dos dirigíveis da Millennium, nós vemos o exército de vampiros comemorando, ansiosos para fazer novas vítimas. O objetivo da organização é começar o ataque pelo centro da cidade. Do solo, Anderson observa que os zeppelins já estão sobrevoando Londres, até que um cidadão olha para o céu e se surpreende ao ver os dirigíveis, que de tão grandes cobriam a vista para a lua. Major faz um pequeno discurso para os seus homens, falando que a tão aguardada noite da guerra havia finalmente chegado. Dr. Zorin e Schrödinger estão com um sorriso sádico no rosto, enquanto aguardam um veículo chegar ao seu destino. Então Major diz que o principal alvo será Alucard e a mansão da organização Hellsing, e logo na sequência, pedindo que a Tenente Zorin vá até a mansão com o Zeppelin número 2, e a encarregando de liderar a divisão da vanguarda. Major acrescenta que ela não deve atacar, e sim que espere até a divisão principal chegar no local. Zorin diz para o seu comandante não se preocupar, falando que a Hellsing sem um Alucard não apresenta perigo. Então Major começa a rir e sinaliza que não com a cabeça. O líder da Millennium comenta que tanto Íntegra quanto Ceras oferecem perigo, já que Íntegra pertence a uma família antiga de caçadores de vampiros, além de ser a mestre de Alucard, e que Ceras é inexperiente, mas a moça ainda irá evoluir bastante. Então o líder da Millennium pede novamente para Zorin não agir por conta própria e esperar por reforços, acrescentando que os alvos de todo o grupo são lugares conhecidos de Londres, como o relógio Big Ben e o palácio de Buckingham, onde reside a realeza. Major diz para os seus vampiros que as 8 milhões de pessoas da cidade não são nada mais que os seus jantares, e que eles deveriam destruir tudo que virem pela frente. Logo em seguida, o comandante e seus homens fazem um brinde para comemorar a ocasião, até que de repente mísseis são jogados no Big Ben e em outras partes da cidade, causando destruição e pânico por toda Londres. A cidade se encontra toda destruída, com vários cidadãos mortos no ataque. Entretanto, Major ainda não se mostra satisfeito, e ordena que mais uma chuva de mísseis seja lançada. Reinhold, um dos oficiais do exército da Millennium, compara o lugar com o inferno, visto que a cidade estava tomada por chamas. Então os soldados nazistas começam a desembarcar na cidade, usando paraquedas para chegar até o solo. O comandante do exército britânico invade a sala onde Penwood e Íntegra estão, rendendo todos no local. O comandante revela que ele e seus homens haviam trocado de lado, se vendendo para a Millennium em troca de serem transformados em vampiros. Então Íntegra começa a debochar do militar, dizendo que vampiros recém-criados não teriam a menor chance contra Hellsing, já que a organização é especialista em caçar essas criaturas. Íntegra faz uma analogia, comentando que aquela situação era como se os girinos desamparados estivessem tentando enfrentar uma cobra. O comandante se irrita e decide disparar contra a mulher, porém Walter rapidamente corta o braço do vampiro, antes que o mesmo pudesse puxar o gatilho. Logo em seguida, Íntegra ordena que Walter finalize o serviço. Então o mordomo elimina os vampiros sem maior dificuldades, cortando a cabeça deles usando seus fios. Penwood e outros soldados ficam surpresos com a facilidade que Walter cuidou da situação, com Íntegra chamando os ex-humanos de traidores. Então a mulher comenta que pensava que seria Penwood que mudaria de lado, enquanto que o general se mostra nervoso, com as suas mãos estando trêmulas. Até que os soldados responsáveis por monitorar os painéis revelam que a cidade de Londres está sob ataque. Íntegra pede para Penwood deixar o local junto com ela. Entretanto, o homem se recusa e decide ficar lá, mesmo com o perigo de mais um grupo de vampiros invadir o local. O general Penwood decidiu tomar essa decisão, pois se as comunicações forem restauradas, ele iria ser o responsável por dar as instruções para as bases restantes. Penwood diz que é um homem medroso e que havia chegado ao posto de comandante por ajuda de terceiros, mas que mesmo assim iria cumprir com o seu dever. Então Íntegra o entrega uma pistola carregada com balas de prata, para ajudar se os vampiros voltarem. A líder da Hellsing se despede com um sorriso no rosto, desejando que o comandante tenha uma boa caça. Penwood pede que os outros oficiais vão embora, falando que somente ele era necessário no local, mas os homens se negam a deixar o lugar, ficando junto de seu comandante e ajudando a proteger a base, construindo barricadas
barricadas nas entradas. Então o general se sente mais tranquilo e agradece o apoio de seus homens. Íntegra pergunta para Walter se ambos seriam capazes de atravessar a cidade, visto que está um caos lá fora. O mordomo responde que isso não seria um problema, então Íntegra comenta que precisava cumprir o seu dever em nome da Hellsing. Os soldados da Millennium continuam a tocar o terror em Londres, eliminando pessoas e deixando rastros de cadáveres por onde passam. Major está desfrutando de um luxuoso jantar, enquanto seus homens fazem todo o trabalho sujo. Em uma cena pesada, nós vemos um dos vampiros se alimentando de um recém-nascido, nos mostrando o quão cruéis os membros da Millennium são. E também algumas pessoas estão sendo transformadas em ghouls após terem sido mordidas pelos vampiros, piorando ainda mais a situação. Então o policial começa a disparar contra o grupo de ghouls, mas como já sabemos, munições comuns não são eficazes contra essas criaturas, sendo necessários balas de prata, como as que Íntegra forneceu para Penwood se defender. Em outra parte da cidade, um grupo de policiais está tentando combater os ghouls, até que de repente o vampiro da Millennium chega no alto de um prédio. Então os agentes atiram no vampiro, mas acabam não causando danos à criatura, até que o soldado nazista decide revidar, e usando a sua arma finaliza todos os policiais. Então Íntegra chega até o local, e usando balas de prata consegue acabar com o vampiro. A mulher observa os cadáveres no chão e agradece aos falecidos policiais, dizendo que os homens cumpriram seu dever com honra. Um dos agentes da Millennium observa a Íntegra do alto de alguns destroços. O soldado informa aos outros que a mulher estava se dirigindo até a mansão Hellsing, acrescentando que ela estava na rua Regents, e que a mesma deveria ser interceptada. Walter sintoniza o rádio do carro para ouvir o comunicado do general Penwood. Hill de Iron também está escutando a transmissão, então nós vemos que a sede da agência de proteção está em um estado crítico. De todos os militares, somente Penwood ainda está vivo. O general diz para as pessoas não desistirem e cumprirem os seus deveres, com os monstros prestes a invadir o local. Penwood pensa em detonar um explosivo e acabar com a sua vida antes que a sala seja invadida, mas de repente o homem olha para a pistola com balas de prata, que Íntegra havia deixado para ele. Então o general se lembra do dia em que a conheceu. O homem se surpreende ao ver que a nova líder da organização Hellsing era apenas uma garotinha, com Íntegra exigindo mais respeito, dizendo que ela havia matado seu próprio tio e assim assumido seu lugar na organização Hellsing. O general se desculpa por se referir a ela como sendo uma garotinha. Então Íntegra diz que o seu falecido pai, Arthur Hellsing, havia lhe dito para pedir ajuda de Penwood quando fosse necessário. O homem diz que Arthur só fazia pedidos loucos para ele, como solicitar armas novas e até mesmo um helicóptero. Então com um sorriso no rosto, Íntegra fala que iria precisar da ajuda do general e que estava ansiosa para trabalhar com ele. De volta ao presente, a sala do QG é finalmente invadida por um oficial nazista e seus soldados. O oficial chama Penwood de inútil, então o homem começa a rir e diz que o vampiro que era um inútil, em seguida revelando que havia explosivos espalhados pela sala. Então o general se despede de Íntegra e aciona o detonador, morrendo e levando os vampiros consigo. A líder da Hellsing estava escutando tudo pela transmissão de rádio, então a mulher se zanga e pede que o Walter se apresse. O mordomo começa a acelerar ainda mais o carro, atropelando alguns ghouls no caminho, até que o Walter avista Captain e bruscamente freia o veículo. O mordomo solicita que Íntegra desvie o caminho e continue em direção da mansão Hellsing, enquanto ele enfrenta um poderoso membro da Millennium. A mulher pede para o Walter voltar vivo e diz que aquilo era uma ordem. Então a líder da Hellsing dá meia volta com o carro, deixando o mordomo cuidar da situação. Captain e Walter começam a se aproximar um do outro, então o mordomo lança um ataque, entretanto Captain segura os fios com as mãos, até que de repente Major surge com seu Zeppelin. O comandante da Millennium pergunta por que o Walter sempre os interrompe na hora do jantar, se referindo ao passado, quando o mordomo e Alucard acabaram com os planos do grupo alemão. Enquanto isso, os membros da Millennium continuam a perseguir Íntegra, com diversos soldados se mobilizando para interceptar o carro dela. Então de repente, um grupo de vampiros começa a correr na mesma velocidade do veículo, mas Íntegra faz um drift estilo Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, deixando os nazistas para trás. Porém, os soldados sacam algumas Panzerfaust, uma arma antitanque usada pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Os vampiros disparam contra o carro da mulher, fazendo com que Íntegra perca o controle e bata o veículo. Então um dos vampiros sobe em cima do veículo, tentando perfurar Íntegra com uma baioneta. Entretanto, a mulher usa uma espada para finalizar o soldado, antes que ele pudesse concluir o golpe. O oficial daquele esquadrão diz que Íntegra não sabe a hora de desistir, se referindo a ela usando a palavra alemã Fraulein, que significa senhorita. O soldado acrescenta que Íntegra deveria se render, já que Londres estava quase totalmente tomada por eles. Até que em um momento de arrepiar, Íntegra acende um charuto e diz que o vampiro não deveria subestimar os humanos, já que ele também era um, mas abriu a mão para se tornar um vampiro. Então, cheia de motivação, a mulher chama os soldados para a porrada. O oficial parte para cima de Íntegra, mas de repente, Anderson surge no local e mata o vampiro usando suas baionetas. A mulher se mostra surpresa ao perceber que um membro da Iscariote estava a ajudando. Entretanto, Anderson reforça que ambos ainda são inimigos mortais de longa data, e que aquilo não mudava nada. Raikkonen fala que a ordem que eles receberam era de apenas observar e não fazer nada, somente reportando o que estava acontecendo para os seus superiores. Yumi também se encontra no local. A moça é uma freira e cresceu junto de Raikkonen em um orfanato. Então Yumi questiona o motivo de Anderson ter ajudado Íntegra, e o padre responde que só ajudou a mulher pois ele mesmo queria acabar com ela um dia. O
Os soldados se mostram zangados por Anderson ter interferido, então o padre pede silêncio dizendo que os mortos não falam, até que ele convoca o seu exército de padres, para junto de Yumi e Heinkel eliminar o grupo de soldados da Millennium. O padre Anderson começa a dizimar vários soldados usando as suas baionetas sagradas, enquanto o restante do grupo dispara contra os vampiros alemães. Então pouco a pouco, os soldados inimigos começam a ser eliminados. Yumi nos mostra sua grande velocidade, desviando de uma bala antes que a mesma acertasse o seu olho. Logo em seguida, a freira utiliza sua espada para fatiar diversos vampiros. O volume acaba com íntegra, observando os membros da Iscariote finalizando o serviço. Fala galera, você ficou triste com o sacrifício de Penwood? Estão ansiosos para ver o desfecho da luta entre Captain e o nosso querido mordomo? Me contem nos comentários. E se você estudasse em uma escola onde apostas milionárias acontecem, e em uma delas você fosse chamado para um duelo musical valendo 50 milhões, você teria coragem de aceitar esse desafio? Quer saber quem ganhou toda essa grana? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.